Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, meu querido e amado irmão. Hoje, dia 25 de julho, é dia de São Tiago Apóstolo, né? Aquele que nós conhecemos como São Tiago Maior ou São Tiago de Compostela, né? Então, tem uma biografia aqui no canal, na playlist Biografia dos 12 Apóstolos, você vai ver lá a biografia de São Tiago. Eu recomendo esse vídeo para você, porque aí você conhece um pouco da história desse grande santo. E o evangelho de hoje é tirado de São Mateus 20, versículo 20 ao 28. Esse evangelho vai falar daquele pedido, né, que a mãe de São Tiago e de São João, eles são irmãos, fez a nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda estes meus 2 filhos se sentarem no teu reino, um à tua direita e o outro à esquerda, à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, né? Então veja, Jesus vai responder não à mulher, mas Jesus já responde a Tiago e a João, né? Então veja, Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus aqui já falava da morte, né, do martírio de São Tiago e também o martírio de São João. Aí alguém pode dizer: não, mas João não foi martirizado. Sim, João não morreu com o martírio, mas João foi martirizado, né? A tradição apostólica, né, a tradição da igreja vai dizer que ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. Não morreu por graça de Deus, porque não era a intenção de Deus, ou melhor, Deus não permitiu que ele morresse por meio do martírio cruento, mas sim por meio de um martírio incruento, ou seja, na prisão de velhice e sofrendo, entre aspas, as demoras de Deus na vida dele. Como diz, né, as demoras de Deus, essa expressão é muito linda, porque nós desejamos que tudo aconteça muito rapidamente, mas tudo é no tempo de Deus, né? Por exemplo, Marta e Maria sofreram as demoras de Deus. Disseram: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz: tu crês que ele ressuscitará? Sim, Senhor, eu creio que no último dia ele ressuscitará. Jesus vai dizer: não, eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim não morrerá jamais. E Marta disse, Jesus disse: tu crês? Ela disse: eu creio. E Jesus disse: quem crê verá a glória de Deus. Então Marta experimentou as demoras de Deus, mas no seu tempo, no tempo oportuno, Deus revela o seu poder de uma forma ainda maior. Veja, se Jesus estivesse lá, Lázaro seria curado. Mas porque Jesus não chegou ali no tempo que Marta desejaria que tivesse chegado, ele não somente foi curado, ele foi ressuscitado, né? Então, as demoras de Deus são maravilhosas, mesmo que a gente não compreenda, né? É como diz o autor da carta aos Hebreus, que a correção paterna, né, o castigo paterno, aquela correção paterna de início parece ser um castigo, mas depois, quando nós somos corrigidos e provados e aprovados, nós nos damos conta que, na verdade, não se passava de o amor de Deus, né, nos educando, né? Então, eles 2 sofreram o martírio. Um morreu, o outro não morreu com o martírio cruento, mas incruento, ou seja, o martírio sem derramamento de sangue. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Então, os nossos lugares no reino de Deus já estão preparados. Como assim, Denis? Sim, de acordo com a presciência divina, ele sabe até que grau nós chegaremos da vida espiritual. Ele sabe se nós seremos salvos ou não. E é bem interessante que São Paulo vai dizer aos Filipenses: não importa o grau aonde eu cheguei, o que importa é que eu continuarei em frente, prosseguirei para adiante, né? Com o olhar fixo no autor e consumador da fé. Então o lugar, nosso lugar, né, o galardão que nós vamos receber, né, a coroa incorruptível que nós vamos receber, como diz São Paulo, depende de Deus. Deus sabe, Deus já sabe, né? Então Jesus diz: não depende de mim, mas depende do meu Pai, porque meu Pai já reservou, porque ele sabe a quem pertence o lugar
né, no reino para cada pessoa, né? É como, por exemplo, vai dizer que os anjos deixaram as moradas eternas vazia, né? Vazia, deixaram, perderam o seu lugar, né? Deixaram vazia a sua cátedra, a sua cadeira. Então, nós nos assentaremos no reino de Deus, junto com Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas, nos assentaremos com ele para desfrutar das bodas do Cordeiro. Não importa o lugar, não queiramos o lugar, o primeiro lugar, os lugares de destaque. Está reservado para nós um lugar, né? E Jesus nos ensina dizendo, olha, não procurem o primeiro lugar, porque senão o dono da festa vai dizer, olha, esse lugar aí não está reservado para ti. Imagina, Tiago e João chegando no reino de Deus e sentando, né, no lugar que não era próprio para eles, e Deus dizendo, olha, aí não é o lugar de vocês, né? Veja que vexame, lá no reino, na eternidade. Não, quando vocês forem convidados para uma festa, sentem nos últimos bancos, porque o dono da festa vai chegar e dizer, não, venham para cá mais para próximo, venham mais para frente. Porque se vocês sentarem nos primeiros lugares, vocês correrão o risco de alguém dizer, olha, sai daqui, esse lugar está reservado para fulano, vai lá para trás, né? Procura lá, fica lá atrás. Então, Jesus conclui dizendo, né? Quando os outros 10, ou melhor, São João diz, quando os outros 10 discípulos, na verdade São Mateus que escreve o evangelho de hoje, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Ou seja, importante no reino de Deus é aquele que serve. Como Nossa Senhora é a mais importante, porque foi a maior serva. É a mais elevada dentre todas as criaturas, porque foi a que mais se humilhou. Quem se humilhar será exaltado, né? Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, nós devemos viver assim como o Filho de Deus viveu, né? Procurar viver como ele viveu, ser imitador de Cristo. São Paulo vai dizer, né? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Para que nós possamos viver a vontade de Deus na nossa vida. Então, meus amados irmãos, esse foi o evangelho de hoje e fica para nós, né? Não devemos querer, né, ser desejosos, ansiosos pelos primeiros lugares, porque na verdade os lugares já estão colocados, né, de acordo com o desejo do Pai e a vontade do Pai, segundo a sua presciência, o seu conhecimento de todas as coisas. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.